Fala pessoal, muito bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Os Três na Fita e o nosso convidado ilustre por um dia, Abel. Olá pessoal, boa noite a todos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que surgiu esse pilar importante da restauração para que hoje nós tenhamos esse edifício, a igreja hoje restaurada aqui na Terra, certo? Então, para a gente começar, vamos entender quem foram as pessoas responsáveis por trazer a restauração, né? Esse momento hoje que nós estamos vivendo atualmente. Então, hoje nós estamos também vivendo a restauração. Ela foi iniciada e nós estamos dando continuidade à restauração. Então, para iniciar, temos como conhecimento que todos sabem na igreja, também para quem não é da igreja, creio que já ouviu falar sobre Joseph, certo? Porém, Joseph Smith ele não foi a pessoa que trouxe essa progressão da igreja sozinho. Então, ele teve a ajuda de outras pessoas para que pudessem ajudá-lo a fazer a parte da restauração. Então, vamos lá. Quem mais ajudou? Antes de falar quem mais ajudou Joseph, quem foi Joseph na história da restauração? Eu quero voltar um pouquinho antes, porque eu acho que a palavra, desde quando a gente iniciou o podcast, a palavra que a gente mais repetiu foi restauração, né? E abordar um pouquinho, né? Restaurar o quê, né? Restaurar o que é que a gente tem que restaurar, que é mais o evangelho em si, né? E eu gostei muito que você falou sobre as pessoas também, que a gente tem que abordar sempre, que ajudou essa restauração a acontecer. Porque ela começou lá praticamente quando os apóstolos, né, eles morreram, e toda a igreja em si, que o Salvador Jesus Cristo deixou para nós, ela foi descontinuada. Ou seja, os ensinamentos foram descontinuados, toda a autoridade para exercer algumas ordenanças, como por exemplo o batismo, se perdeu. Né, a gente sabe pela história que perdeu. Então todas essas coisas que o Salvador Jesus Cristo ensinou, que ao longo do tempo elas foram diversificadas por vários pensamentos, por vários pontos de vista diferentes, ela tinha que ser restaurada na sua forma original. Uma coisa importante que ele falou agora é restaurada a sua forma original. Então a gente tem que entender a diferença de restauração e não a reforma, certo? Porque para a gente reformar o que já existe, certo? E deixar de acordo com o que a gente quer. Mas a gente restaurar algo é trazer a sua forma original, certo? A sua forma original e falar do jeito que ela realmente é. Sempre foi. Sempre foi do jeito que foi e sem mudar nenhum detalhe. Isso é a restauração. Agora, para vocês, qual a visão que vocês têm da restauração? Eu acho que é basicamente isso que vocês citaram mesmo, né? A restauração, ela é atemporal. Ela vem desde lá, a época dos profetas, né? Todas as profecias, inclusive, que o Pai Celestial fazia, esses profetas. Acho que ao longo de todas essas histórias, a gente vê ali um sinalzinho da restauração. E hoje, nós vivemos isso, né? Basicamente, todas essas profecias a gente vê se concretizando a todo momento, a todo instante. Perfeito. Você lembra, tirou? Porque, como a gente estava comentando, né, que relacionado, por exemplo, agora nós falamos ao afastamento da verdade, né, afastamento das coisas que o próprio Salvador Jesus Cristo, quando estava aqui, ensinou para nós. A gente vê que, como a Ada falou, que a cada período de tempo houve um afastamento da verdade, as coisas foram se desfazendo, né. É igual, por exemplo, ter um objeto dentro da casa que está acabando, está se deteriorando e precisa de uma reconstrução, precisa restaurar aquilo se você quer que aquilo ainda continue funcionando, sabe? Então, por isso, a gente vê que o Senhor, ele não, pelo menos nas escrituras, dá para ver que ele nunca desamparou os seus filhos. Então, ele sempre foi chamando profeta, até chegar no período da restauração, que foi o período onde o Senhor falou assim, não, vamos dar um basta nisso e vamos realmente trazer tudo de volta.
do jeito que era antes. E é exatamente a formação da Igreja de Jesus Cristo hoje. Exatamente. A mesma formação da época de Jesus Cristo, com ele sendo profeta e os seus discípulos. Aposto. Mas se a gente pegar na história, né, a gente vê muitas pessoas que lutaram por isso, né, para trazer a verdade. Porque a gente sabe que, se a gente olhar o passado, a gente sempre vai ver que a verdade, ela, de certa forma, sempre foi encoberta. E se a gente pegar na história, eu tenho até uma colinha aqui comigo, a gente teve várias pessoas que tentaram trazer essa verdade à tona, né? Como, por exemplo, o Agostinho de Hipona, que foi um dos primeiros influenciadores ali, que viu que a verdade, ela tinha que ser do jeito que estava nas escrituras, na época que eles tinham, né? E aí você tem várias pessoas, como, por exemplo, Martin Lutero, William Tyndale. O William Tyndale, particularmente, eu gosto bastante, porque ele tem até uma profecia que está no discurso aqui do... deixa eu pegar aqui. Que está no discurso do presidente Boyd-K-Packer. Ele cita, esse discurso é muito bom, chama Guiado pelo Santo Espírito, e ele cita a declaração que o William Tyndale ele fez no diário dele. O William Tyndale ele foi responsável por traduzir a Bíblia para o inglês. Você vê a importância de uma pessoa que teve na história da restauração. Só que ele foi muito perseguido, ele foi morto, né? Tacaram fogo nele, colocaram um estaca, então ele foi morto brutalmente por ter esse ato de traduzir a Bíblia, que antigamente só vivia naquele idioma ali, o latim, naquela linguagem onde só as autoridades da época conseguiam e podiam ler, né, as escrituras. Mas eu achei interessante essa profecia que o William Tyndale faz. Ele fala assim: se Deus poupar minha vida, farei com que daqui a vários anos um rapaz que conduz um arado saiba mais sobre as escrituras do que vocês. Então, olha a profundidade e tanto que ele foi inspirado ao fazer essa declaração. Perfeito. Então aqui a gente já começou a debater sobre quem foi Joseph, qual foi o caminho que Joseph, que no caso não só Joseph, mas qual foi o caminho percorrido para esse processo chegar até onde está até hoje, certo? E o que foi a restauração também, ok? Então, aos nossos queridos amigos que mandaram perguntas pra gente também, temos aqui perguntas de convidados também, certo? Não é só pergunta dos debates que nós fazemos antes de entrar ao vivo gravado aqui para vocês, perfeito? Então, uma das pessoas mandaram aqui pra gente a respeito de que faz muito sentido a questão de como um rapaz de 14 anos, certo? No meio de autoridades do seu país, de seu país, autoridades de igrejas, né, como pastores, bispos, juízes na sua cidade. Como é que um menino de 14 anos fez tanta revolta no meio de adultos? Por que esses adultos, esses religiosos, tinham tanto medo de uma criança? Atualmente, entre uma pessoa de 14 anos e uma pessoa de 30, 60 anos, é uma criança, né? Especialmente naquela época, Naquela época. que era assim, inaceitável esse tipo de... E conhecimento era muito mais diferente Era. do conhecimento hoje em dia também, né? Exatamente. É só você pegar uma pessoa de 14 anos hoje e comparar essa responsabilidade que foi dada a Joseph. Então, ou seja, para uma autoridade ter um medo, quer ou não, era medo que ele trazia para aquelas pessoas. Para uma pessoa de 14 anos levar esse medo, quer dizer que ele tem alguma coisa, alguma verdade a trazer que eles ou não sabiam naquele momento, ou não queriam realmente Que fosse revelado. que fosse revelado, para também, porque antigamente, querem ou não, esses religiosos, eles ganhavam por aquela multidão, né? Então, se vir uma pessoa, querem ou não, uma concorrência para eles, trazendo a verdade a mais e destrinchando uma igreja a mais, a concorrência fica grande, quer ou não, certo? Então, eles sabiam que aquilo era verdade, mas também não queriam acreditar naquela verdade. Creio eu, né? Então, lembrando que isso aqui não é um conteúdo oficial, certo? É um debate que a gente tá fazendo aqui. Então, sempre vai surgir especulações, ideias. Se como a história da igreja é uma história bastante interessante, depois a gente vai trazendo mais conteúdo dos Santos 1, 2, 3. Então, a gente vai se aprofundando mais, vai ver histórias que não é só o que a gente conhece no livro de Mormon, nas escrituras que a gente tem, mas em outros livros conta o que não é mostrado
pra gente no dia de hoje, né? O sofrimento daquela família, guerras, um rapaz de 14 anos, perseguições para sua família também, certo? Então teve um momento em que, quando o Joseph teve que confirmar aquelas pessoas que iriam se batizar, teve multidão na frente da casa dele que não queria deixar que aquelas pessoas fossem confirmadas, certo? Então, ou seja, eram perseguições de todo lado. Então a gente vai trazer mais conteúdos, aprofundando mais detalhes para que a gente possa realmente entender o que foi o processo de restauração. Não foi só Lembrando que, inclusive, esse é o estudo do Vencerem esse ano, né? A respeito da restauração da igreja, Joseph. É uma coisa interessante, né? Como a gente tá falando aqui, como família de 14 anos. Se vocês pararem para pensar, na época, até na época das escrituras no Oriente Médio, quando houve o tabernáculo, lembramos do tabernáculo, eram chamadas crianças, as mães levavam as crianças para poderem fazer parte como sacerdotes do tabernáculo. Então a gente vê que o Senhor, ele prepara o homem já desde criança, né? Então, ou seja, por exemplo, nós temos hoje como um diácono, por exemplo. O Senhor, para ele, o homem já começa a ganhar responsabilidade desde cedo. Então, quando a gente vê Joseph com 14 anos recebendo essa responsabilidade, a gente pode relembrar, ver lá atrás, que os homens naquela época também já eram preparados para ter grandes responsabilidades. Então, quando era muito comum, né, as mulheres levarem seus filhos para que os sacerdotes pudessem ensiná-los lá dentro do tabernáculo e assim fazer parte desse processo, daquele processo da época da arca e assim vai. Então, a gente pode ver que muitas coisas, elas estão sempre interligadas, tanto nas escrituras, né, entre as escrituras e também na história. Porém, é importante a gente lembrar que Joseph, ele não teve acesso a essas doutrinas. Exato. Né? E trazendo um ponto interessante, como a Bíblia falou, a respeito de que as pessoas de antigamente eram preparadas, certo? Já vem bem preparadas, é o seguinte. Aqui em Santos ele fala que aos 45 anos, está falando sobre a família de Joseph, que saíram de Vermont, saíram, gente, por uma situação natural, certo? Então, aqui está falando que eles tiveram que sair, porque a fazenda, o local onde eles já estavam vivendo, já não tinha mais como eles tirar seu ganha-pão, sobreviver. Então eles tiveram que pedir ajuda aos filhos, certo? Para que ele foi inteligente. Ele fez o quê? Olha o que ele fez. Aos 45 anos, Joseph Júnior, ele já não tinha, Joseph Sênior, que é o pai, já não tinha o mesmo vigor da juventude, certo? Já chegou a idade. E a perspectiva de recomeçar uma nova terra era assustadora para ele trabalhar sozinho, ok? O que é que ele fez? Ele sabia que os filhos mais velhos, Alvin, de 18 anos, e Raimo, de 16, poderiam ajudá-lo a limpar a terra, certo? E construir uma casa e plantar, colher. Ou seja, um rapaz de 18, 16 anos. Construir uma casa. Lavrar uma terra. E a mãe aqui, ó, que é que a mãe fez, né? A filha, Sofia, tinha 13 anos e já podia ajudar a Lucy com o trabalho na casa e na fazenda. Os filhos mais novos, Samuel, de 8, e William, de 5 anos, estavam começando a ajudar mais, enquanto o Catarina, de 3 anos, e Dom Carlos tivesse nascido, aí não podia fazer nada. Ou seja, até uma criança de 5 anos já tinha uma grande responsabilidade. Que já está trabalhando, né? Já está trabalhando, certo? Ou seja, então antigamente era uma situação um pouco mais complicada, mais difícil, ou seja, todo mundo teria que ajudar. No caso dessa situação deles, que tiveram que sair por um vulcão que começou a devastar a cidade onde eles moravam. Então usava para plantar, era uma vez que eles eram obrigados a sair dali, né, para você ver. E foi algo que não ficou temporariamente meses, foram anos, né? Eu que 1 ou 2 anos o vulcão, as cinzas do vulcão, né? Então, os raios de lava bastante, ó. Não deixava eles plantar, né? Eles não conseguiam plantar. Então é isso aí. Tu ia falar alguma coisa? Que você tá interrompi. Não, eu ia falar até de Samuel o profeta, né? Pegando o gancho que ele estava falando de quanto a gente estava falando, quanto o Senhor confia nos jovens, né? E chamou Samuel o profeta e era criança praticamente. Isso, tá tentando lembrar esse ano. Você vê os missionários hoje, eles saem com 18 anos, vão para outros países falar sobre o evangelho. Então o Senhor, ele sempre confiou muito na juventude. Joseph, ele tinha o quê? 24 anos, né? Emma também, era na casa dos 20 anos, então o Senhor sempre confiou muito na juventude para estabelecer seu mundo, né? Agora imagine
todo esse processo da restauração, esse processo em que a família teve que sair de Vermont, certo? Da sua cidade natal, para ir para uma cidade, creio que foi para Nova York, né, que eles foram, Isso. para Nova York. Só que há 4 anos antes disso, Joseph teve que fazer uma operação na perna, certo? Teve que raspar a perna, porque eu esqueci o nome da doença. Febre tifoide. É isso aí, certo? Então, assim, todo esse percurso que eles fizeram, e creio que não foi perto, a gente vai mostrar aqui pra vocês, de Vermont pra Nova York. Qual é a distância? Eu espero que vai aparecer. Confia. Confio que vai aparecer aqui. É longe, viu? Aqui, ó. Deve ser longe. De Filmert pra Nova York é longe. E ele teve que E caminhar zero recursos. zero recurso. E andando, né? Andando. E ainda mais teve uma ajuda de um, não sei se chama carroceiro, o nome da pessoa que vai levando a carroça, o rapaz, que ainda não queria ajudar, né? Teve aquela implicância com o Joseph, empurrou o Joseph da carroça, pra ele andando e tal. Então, ou seja, a gente já começou a sofrer desde pequeno. E a gente vê que Joseph, ele tinha caráter desde pequeno, né? Porque quando ele teve essa febre tifoide, não tinha anestesia, não tinha nada. Então o médico chegou lá para fazer a cirurgia, ele ofereceu cachaça para Joseph tomar, Anestesiar. para anestesiar, para que ele pudesse pelo menos sentir um pouco menos de dor. Só que ele negou, ele não quis beber a cachaça porque ele tinha princípios ali que os pais sempre viam ensinando desde pequeno e tudo mais. E o legal é que ele não queria que a mãe dele ficasse presente. Né? Ele pediu para a mãe sair do quarto, apenas o pai dele ficou segurando ele enquanto É a mãe, amigo. Porque se fosse o pai aqui, é hoje. E detalhe, né? Mas é inacreditável. Então você vê o caráter de Joseph desde pequeno, é algo surpreendente. E detalhe, né? Que nessa época aí, os médicos, eles eram barbeiros. Ainda, eles eram Eles tinham barbearia que eles ficavam dentro. Eles não tinham... Eles não tinham nenhuma orientação, então, para fazer qualquer tipo de algo estético. Então, até mesmo que quem cortava cabelo era ser chamado como médico também. Então, às vezes, o cara não tinha instrução nenhuma, porque também naquela época não tinha recurso nenhum para estudar, né? Era noção, viu? Era de morrer, hora de... Tipo, era famílias muito ricas, entendeu? Que realmente tinham pessoas que estudaram na Inglaterra e assim por diante vir pro país. A saúde era bem precária, né, cara? Então aqui, na cidade de Palmyra, certo? Foi onde tudo começou. Por quê? Aqui a gente tinha na cidade eles tinham bastante contato com pessoas de religiões. Então nesse momento, José via aquele aglomerado de reuniões, e antigamente também as reuniões eram feitas em público. Era ao ar livre, cada um falava a sua religião aqui, eu escutava ali. Também a gente não quer mencionar aqui quais eram as religiões, para não ficar bem tão chato, certo? Então eram algumas religiões que se juntavam para debater sobre suas crenças, e às vezes não era só conversas tão agradáveis e começavam brigas entre eles e sim. E foi aí que Joseph ficou tão assustado, tão indignado, porque se essas pessoas falam tanto de Deus, se está acontecendo essa briga, qual a religião que eu devo seguir, entendeu? Então foi a partir desse momento que ele começou a querer tomar aquele passo, né? Por que eu devo seguir? Qual igreja eu devo seguir? Eu imagino uma criança de 14 anos, né? Ela vai num culto lá na época, aí fala, não, a minha igreja é verdadeira. Aí ele vai lá no outro culto e fala, não, aqui é a minha igreja verdadeira. E tinha muito debate, porque os Estados Unidos, ele foi criado com essa capacidade de liberdade religiosa, que você podia criar a sua religião. Então, era um estado semente onde você tinha liberdade de interpretar essas escrituras da forma que você queria. Né? E isso era um campo muito propício para a restauração, porém, trouxe toda essa confusão também. Porque você não tinha um profeta como Moisés para falar, olha, isso aqui é o certo, né? Como ele desceu lá do monte com as placas de pedra, que já estava com os 10 mandamentos, quando ele chegou lá, o pessoal estava adorando a ovelha já de ouro e tudo mais, o bezerro de ouro. Então, assim, olha a importância de um profeta, né? Ele chegou e falou assim, ó, isso aí tá errado. Mas não tinha um profeta ali com eles para falar, ó, isso tá errado. Então, cada um interpretava de uma forma, e isso era importante, hoje ainda é, a gente respeita tudo isso, mas para um menino de 14 anos descobrir, tá bom, qual que é a certa então? Imagina a confusão na cabeça. O interessante é que no livro também eu lembro que ele fala, uma parte dizendo que Joseph,
ele seguia muito o pai. E o pai sempre era o patriarca mesmo, que chegava, sentava com eles na mesa e realmente lia as escrituras. No caso, naquela época, a Bíblia. Então, eles sempre se comunicavam dessa forma, tentavam ajustar o que precisava para o próximo dia, enfim. Era um momento de lazer deles, um momento de família. Então, Joseph, ele já vinha, né, dessa viagem todinha, ele já vinha com a bagagem das escrituras, entendeu? Ele já entendia, já conhecia. Só que no momento que ele foi bombardeado de várias, aí ele falou, poxa, então peraí, o que meu pai falou pra mim e não é isso? Ou o que esse rapaz tá falando pra mim agora é o certo? O que eu tenho que seguir? Eu tenho que seguir o que meu pai me ensinou ou o que esses homens todos aqui ao meu redor estão falando? Não, e querendo ou não, e também ele era uma pessoa muito inteligente, um jovem muito inteligente, porque ele evitava, querendo ou não, uma confusão de casa. Era. Porque hoje em dia o que vocês mais veem, a gente vê é isso, né? Meu pai é uma religião, meu irmão é uma religião, se eu trago outra regional vai começar aquele debate, aquela briga em casa e você evita, mas ele sempre respeitava a situação do pai, né? Porque eles vieram já para essa bagagem de estudo antes com ele pode ter o pai como referência. E aqui diz que quando Joseph tinha 12 anos, os debates religiosos se disseminaram por toda a região e apesar de não ler muito, certo? Ele gostava de pensar profundamente sobre as ideias que ele ouvia dos pregadores, na esperança de aprender mais sobre sua alma imortal. Então aqui ele Eu acho que isso é um ponto muito interessante. interessante, viu? A gente vai trazer aqui para vocês. Porque tudo bem que Joseph ele tinha essa dúvida, né? Mas não passava na cabeça dele a restauração. A preocupação dele, pela minha interpretação, era especialmente com a vida depois da mortalidade. Qual o destino seria o dele, sabe? Nossa, isso é muito bacana. Tem até um depoimento que ele fala, né? Eu queria exclamar como os outros exclamavam, eu queria religião. Assim, o intuito dele era realmente de seguir o Salvador Jesus Cristo. Ele queria de coração mesmo, ele estava buscando, ele tinha sede, ele tinha um desejo. Eu que um ponto mais que aflorou isso nele foi quando o irmão dele morreu, né? Que teve... Quando o irmão dele morreu, não sei se foi um pastor que foi... Chegou dele e falou, seu irmão vai pro inferno porque não foi batizado. Não foi batizado. Eu creio que aquilo ali despertou ele a querer saber mais depois dessa vida, né? Porque detalhe, né? Parece, se não me engano, o pai dele foi batizado, né? Foi. O pastor convenceu o pai dele a ser batizado. E queria convencer o irmão dele, o mais velho. Só que ele não conseguiu. Porque ele não achava certo. E aí, quando se deparou com o irmão de Deus naquela enfermidade, eles viram que não ia ter solução. Aí foi aonde provavelmente o Senhor tocou mais profundo em Joseph, né? Exatamente. E eu gosto porque essa visão, ela é atemporal também, de entender e conhecer a verdade. E se você pegar vários escritores religiosos, como por exemplo C.S. Lewis, não é à toa que esse livro está aqui. C.S. Lewis, ele debate, ele tem uma visão muito legal sobre a verdade, sobre doutrina, né? Ele não foi membro da igreja, mas ele trazia pontos de vistas que era, se você pegar, é o mesmo de Joseph, era o mesmo de William Tyndale, de João Calvino e de todos que buscavam a resposta. Então, no livro O Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis ele traz uma visão que você está num cômodo, né? E tem várias portas, né? E essas portas, elas são o que você vai viver, a religião, os ensinamentos que você vai viver. E aí ele fala o seguinte: acima de tudo, deve estar se perguntando qual é a porta verdadeira. Não qual lhe agrada mais, ou sua aparência externa. Em poucas palavras, a questão nunca deve ser: será que esse tipo de culto é do meu agrado? Mas sim, será que essas doutrinas são verdadeiras? A santidade aqui? Será que a minha consciência está me movendo nessa direção? Então, o fato de C.S. Lewis pensar dessa forma, por exemplo, às vezes a gente vai na igreja, eu mesmo, antes de me batizar na igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, às vezes você vai numa igreja apenas porque, poxa, tem uma galera jovem lá da sua idade que é legal, tem um culto legal. Vai no embalo, né? Vai no embalo, tem um cara lá que toca guitarra que é muito maneiro, tem uma bateria, alguma coisa, mas C.S. Lewis ele traz o ponto muito interessante que é, e a doutrina? E a santidade? E você sente que Deus buscava isso nas religiões que ele frequentava, visitava, ele tentava entender qual que é o caminho certo, a doutrina certa, né? A gente pode ver agora, né, esse período contemporâneo, porque é o que mais as pessoas falam quando você vai mostrar o evangelho para alguém.
ela fala assim, eu vou para a igreja porque eu me sinto. Bem, Então, se ela se sentir bem, é porque aquele ambiente favorece para ela, ou porque, como ele falou, porque tem um amigo meu que é guitarrista lá e toca muito bem, eu gosto de ouvir ele tocar. Então, querendo ou não, isso vai puxar ela para aquela religião, vai puxar a fazer aquela ligação, né, entre esses dois termos. Então, o que você falou aí no livro realmente faz muito sentido hoje também, contemporaneamente, nos tempos de hoje. e é exatamente o que os missionários, quando estão ensinando, né, eles falam para a gente realmente perguntar se é verdadeira ou não, para que nós sintamos isso, tenhamos isso como testemunho, para que a gente possa seguir dentro da igreja. Porque senão, é o que acontece aí, né? Começa, vai, daqui a pouco o guitarrista sai, você vai no embalo. Se você não tem um testemunho, como é que você vai se fortalecer ali dentro? Perfeito. E outra coisa muito importante, quanto mais você vai lendo, você vai imaginando, você vai entrando na história. Tem muita coisa, tem muita coisa. O que acontece é, a restauração também, creio que Joseph não fez só por ele naquele momento. Ele foi também para querer também ajudar a família. Porque aqui diz que a mãe dele, Lucy, ela ia com frequência a reuniões, ó, diz aqui, ó. Seus pais também não sabiam certo, apesar de vir de família cristãs, acreditarem na Bíblia, cristãs e acreditarem na Bíblia em Jesus Cristo, certo? Lucy, ela ia com mais frequência à reunião da igreja e normalmente levava os filhos com ela. Pois desde a morte da irmã, ela ficou com aquilo na mente, certo? E diz aqui, ó, mesmo quando sentia que talvez a igreja do Salvador não estivesse mais na terra, ela continuava procurando, confiante de que aquela igreja seria melhor para ela ir ou não ir. E diz aqui uma coisa muito importante. Cadê? Bom, diz aqui, ó. Depois dessa experiência, ela frequentava muitas igrejas, mas ainda não encontrara a igreja certa. Ou seja, eu creio que Joseph, naquele momento também, ele se preocupava muito com a família dele, né? Poxa, não só sou eu que estou assim, minha mãe e meu pai também tão preocupado com a vida dele. Qual a igreja que ele deve seguir? Então, ele mesmo sendo jovem, nesse momento, de 12 anos, ele tomou essa responsabilidade para ele tomar a frente e querer descobrir por si só, entendeu? Para poder ajudar a família. Pai, encontrei uma resposta aqui. Será que faz sentido para vocês também? Porque creio que ele estava buscando e havia um momento que ele chegava em casa e debatiam isso. Então, creio que ele levava para casa e dizia: pô, pai, pô, mãe, eu tô procurando essa fé, e tô procurando esse caminho. O que vocês acham? Porque vocês podem ver que em nenhum momento da história eles brigavam entre si. Então, creio que havia essa conversa entre eles. O que é que você aprendeu aqui? O que é que você aprendeu ali? Vamos ver, vamos mudar em família, entendeu? As doutrinas, né? Os ensinamentos. Então, era bastante interessante, cara. Muito, muito, muito massa. Então, aqui, a gente viu que Joseph, com 12 anos, estava com essa dúvida na mente, certo? E qual igreja seguir. Então, houve um momento na história em que ele botou a fé dele em ação e teve que procurar, certo? Então, ele tinha a Bíblia na mão, que ele, como a gente viu aí, não era a pessoa que costumava ler muito, mas ouvia mais do que ele lia. Então, nesse momento, ele decidiu, vou botar em prática o que é que a Bíblia está dizendo. Então, ele procurou em qual escritura, gente. Isso aqui, todo mundo sabe. Qual foi a escritura? Vamos botar aqui para vocês. Espero que sabe. Tiago 5. Então, em Tiago 5, o que é que ele falava? Resumidamente, quem dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, né? Pergunte a Deus. Então, ele pediu a Deus, só que em um local inusitado. Não foi em casa, não foi numa capela, numa igreja, não foi em um carro. Foi aonde, gente? Um bosque. Eu só queria... Eu acho que é muito interessante a gente citar o que Joseph sentiu, né, na hora que... Porque foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, foi o relato dele quando ele lê essa escritura. Tipo, ele fala com tanto vigor e poder
né? Deixa eu só aqui achar quando ele fala que leu Tiago 5. Tarará. Aqui, ó. Então, ele fala assim, ó. Jamais uma passagem de escritura penetrou com mais poder no coração de um homem do que essa naquele momento no meu. Pareceu entrar com grande força em cada fibra do meu coração. Refleti repetidamente sobre ela, tendo consciência de que se alguém necessitava de sabedoria de Deus, era eu. Então, você sente a verdade e a experiência que ele teve A sede que ele tinha em sentimento, né, naquele momento. quando ele lê essa escritura. Então, é muito profundo. Eu sempre acho muito bacana. E realmente, da forma que ele cita nessa passagem da escritura, você consegue sentir que ele realmente buscava aquilo e ele tinha determinado aquilo para a vida dele. E era sincero. Era né, puro, era sincero. Viajava muito. Quando a gente também, né, Tanto. que é ensinado a gente fazer as orações. E o legal é que ele não queria, ele só queria saber qual que era a igreja que estava ali que ele tinha que seguir. Né? Exato. Essa era a dúvida Ele dele. não pensava em restauração. Ele só pensava realmente em servir. É porque aquele momento, um momento de só vir um barco depois de muito tempo. Por exemplo, hoje a gente está vivendo um barco que a gente não sabe o que é, mas só vai saber lá na frente que a gente passou por esse momento. Ou seja, ele estava vivendo aquele momento. E ele não vou restaurar a igreja. Ele estava querendo saber sobre a fé dele naquele momento, sobre aquela igreja naquele momento, né? E antes dele procurar na Bíblia, ele ouviu aqui, ele diz assim, Joseph, ele ouviu o ministro citar o primeiro capítulo de Tiago no Novo Testamento. Então, ou seja, antes dele ler, ele ouviu, como a gente vem sabendo antes, e não é somente de ler, então ele ouviu para depois ele começar a procurar. Então, alguém gostaria de ler a primeira visão aqui? Como foi relatada a primeira visão? O que é que aconteceu na primeira visão? Eu posso ler, mas acho que... Deixa eu ver se tem aqui. Essa aí. Vi um pilar de luz acima da minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi 2 personagens, cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro, este é o meu filho amado. Ouve. Agora para pra pensar. Um jovem vai para um bosque orar e aparece 2 seres celestiais para tu. Um dele aponta para o lado e fala, esse é meu filho amado. Eu, naquele momento, eu acho que meu coração Eu acho muito... é muito forte. Uma pessoa tem que estar muito preparada para receber uma resposta presencial. Mas tem um ponto aqui que me chama muita atenção, que fez com que Joseph realmente Com mais fé. tivesse a certeza de que era realmente. Porque a primeira palavra que o Pai Celestial falou foi o próprio nome dele. Chamou ele pelo nome, eu já o Né? conhecia, né? Então ele já tinha essa intimidade com Joseph, ele já conhecia. Então acho que isso fez com que ele realmente entendesse que aquilo era real. Porque imagina, eu não consigo passar pela minha cabeça algo grandioso assim. E Santos diz também que ele não veio acompanhado só, né? Com Jesus Cristo e Deus. Ele fez havia uma hostes de anjos. Ou seja, naquele momento, eu penso muita coisa, né? Aquele círculo fechou, veio um pilar de luz. Creio que estava... Se abriu-se o céu. Isso, abriu-se os céus. E ao redor, a minha mente veio, viu? Passou muita coisa. Ao redor, fechou essa hoste de anjos. E naquele ciclo ali embaixo, só ficou Deus, Jesus Cristo e Joseph. E no livro Santos, eu lembro também que ele diz que quando ele teve a visão, ele viu, né, o Senhor ao lado e tal. Ele lembra que viu nitidamente que aos redores as coisas estavam em chama, porém nada se queimava. Então a gente pode relatar algumas escrituras quando o Senhor transladou os profetas que chamou Pedro, Tiago e João. Os preparou para que eles pudessem receber a glória de Jesus Cristo quando ele estava aqui, que foi a mesma sensação que Jesus sentiu naquele momento. Então, como a gente pode ver, né, que ali o Senhor realmente estava preparando Joseph para ser um profeta. Porque da mesma forma que foi com Pedro, Tiago e João, quando Cristo se transfigurou na frente deles, né, e mostrou realmente a verdadeiro ser que ele é, né, ser glorificado.
e os glorificou, como provavelmente nesse momento aqui glorificou Deus para que ele pudesse ter tido essa visão, né? Que um homem comum não poderia. Esse tem também. E agora o ponto-chave de tudo isso, né, é o que o Salvador Jesus Cristo fala para Joseph, né? Eu acho que isso resume toda a ópera, digamos assim. Vamos ver, vamos encontrar aqui. Enquanto ele está procurando, eu queria citar outra coisa interessante. Vocês já pararam para pensar que o Pai Celestial, ele só aparece nas Escrituras para testificar do Cristo? Então, por exemplo, no dia do batismo de Jesus Cristo, diz que desceu-se uma pomba, não foi? Em forma de espírito. E depois ouviu-se uma voz, que era a voz do Pai Celestial, confirmando que aquele era o filho dele. A mesma coisa foi na visão que Deus teve. Ele confirmou, dizendo que aquele era o Cristo, que aquele era o Salvador, Jesus Cristo. Verdade. Que era quem a gente vê isso, sim. E mais pra frente, a gente vê quando se foi construído o templo, que apareceu novamente o Senhor para ele. O Pai Celestial ainda testificou novamente, dizendo que aquele era o Cristo. Então, pode ver que o Senhor, né, o Pai Celestial sempre, ele confirma o que o Cristo vai dizer para os homens aí na Terra. Perfeito. Muito bom responder. Muito bom. Então, enquanto o nosso amigo ali, que segue procurando, cara, a gente vai apontando muita coisa nos estudos, tem muita coisa interessante. Pode falar? Não, pode falar. Eu acho muito interessante, o relato também fala que Joseph nunca tinha orado em voz alta. Ele era uma criança que nunca tinha feito uma oração em voz alta, e naquele dia, naquele bosque isolado ali, ele quis ter essa experiência, né? Então mostra a humildade de Joseph e a inexperiência dele com um contato ali com o Senhor, uma intimidade com o Senhor, né? Você mostra o coração de uma criança mesmo, né? E assim que ele teve essa visão, ele relata, né? Falou assim: meu objetivo, né? Quando Deus e Jesus Cristo se apresentam para ele, ele diz: meu objetivo ao dirigir-me ao Senhor era de saber qual de todas as seitas estava certa, a fim de saber qual a me unir. Então, como a gente falou, o desejo dele era se unir a uma igreja. Portanto, tão logo me controlei o suficiente para poder falar, perguntei aos personagens que estavam na luz acima de mim qual de todas as seitas estava certa, pois até aquele momento jamais me ocorrera que todas estivessem erradas. Então isso nem tinha passado na cabeça de mim. Foi-me respondido que não me unisse a qualquer uma delas, pois estavam todas erradas. E o personagem que se dirigia a mim disse que todos os seus credos eram uma abominação à sua vista, que aqueles religiosos eram todos corruptos, que eles se aproximavam de mim com os lábios, mas o seu coração estava longe de mim. Ensinavam como doutrina os mandamentos de homens, tendo aparência de religiosidade, mas negavam o seu poder. Então, basicamente o Senhor fala para ele não se filiar a nenhuma das igrejas aí. Eu acho que era uma resposta que ele não estava esperando. Com certeza. Verdade. Você vai atrás de uma resposta e recebe outra. Totalmente contrário ao seu propósito de vida, né? Mais dúvida de novo. E o mais interessante é que o Senhor, ele não estabelece, tipo, amanhã você vai voltar aqui e a gente vai iniciar, vai te mostrar como que é. Não, ele acabou ali. Chegou, deixou a mensagem. Exatamente. Imagina. Agora, eu imagino assim, uma criança com 14 anos sai do bosque, perto da casa dele, e volta assustado. Imagina, mãe, sai gritando, porque ele não sabe realmente o que ele viu, mas ele mesmo fala aí, né, no livro, que ele não podia negar o que ele viu. Né? Ele sentiu tanto que aquilo era real, que ele era verdadeiro, que ele não conseguiu negar. E ele temia o Senhor por Ele isso. temia o Senhor. Outra coisa, o livro diz que ele sabia, que Deus sabia, que ele sabia. E não podia negar. Delegar. Entendeu? Então é isso aí, gente. Hoje a gente estudou um pouco mais. Vocês poderam ver que antes de iniciar a restauração vem um processo muito longo, certo? Até chegar na tão famosa primeira visão, onde o processo da restauração está sendo iniciado. Não foi iniciado ainda, então está sendo iniciado. Então aqui a gente aprendeu um pouco mais sobre a vida de Joseph e sobre o porquê que tinha que ser dos Estados Unidos essa restauração, certo? A gente também aprendeu um pouco sobre por que esse rapaz de 14 anos trazia tanto alvoroço naquela cidade, naquele país, naquele momento, certo? E quais foram as pessoas responsáveis por isso. Mas
É isso aí, queremos deixar com vocês um pouco do agradecimento de vocês por ter assistido a gente aqui nesse primeiro episódio do nosso 3 na Fita aqui, certo? Versão 2.0. E saber que na próxima semana vamos trazer a continuação do porquê da primeira visão e qual foi o andamento da nossa primeira visão daqui, da restauração. Então queríamos agradecer o nosso queridíssimo amigo Abner por ter participado com a gente hoje aqui do nosso 3 na Fita aqui, que hoje foram 4, mas foi de grande ajuda com a gente aqui, certo? Os 4 na fita. É isso aí, se quiser deixar alguma mensagem para todo mundo aqui. Minhas escrituras, pessoal. Silenciado. Mas eu recomendo, todo mundo acho que aqui da mesa pode recomendar para vocês lerem Doutrinas e Convênios, para conhecer um pouco mais sobre Joseph Smith, o que ele pensava, e o livro Santos. Com certeza vai ser de grande valor. Perfeito. E se vocês tiverem alguma dúvida a respeito sobre a igreja ou algum assunto, pode mandar pra gente que a gente vai estar respondendo no Instagram também no podcast, certo? A gente vai botar aqui pra vocês para o Instagram. Também temos o Instagram da nossa ala também. É isso aí. Pra vocês, até mais e obrigado por assistir a gente. Então,